Queridos, você acha que a sua igreja, você acha que esta igreja necessita de oração? Você se dispõe a orar por esta igreja? Que bom. Nós teremos no dia 29 de abril, daqui 2 domingos, uma conferência de intercessão aqui na nossa igreja. Será um momento que nós ministraremos à igreja sobre oração. Mas oração, queridos, vê se você concorda comigo, é algo que precisa ser mais do que falado. A oração precisa ser vivida. Nós precisamos ir além do que falar da oração. Nós precisamos viver a prática da oração. Então hoje, nós estamos abrindo aqui da igreja um período de 14 dias de jejum e oração. Você recebeu esse folder aqui? Alguém não recebeu? Me ajude, por favor, Dilson. Quem não recebeu, fique com a mão levantada, por favor. Quem não recebeu esse folheto aqui de 14 dias de jejum e oração? Preste atenção, queridos. Eu tenho certeza que você, como um crente em Cristo Jesus, você ora, amém? Você ora pelos seus motivos, pelas circunstâncias que você vive. Eu creio que você em determinados momentos ore pela igreja, mas você ora a partir das suas escolhas. Eu não sei, por exemplo, pelo que você orou hoje, pelo que você orou ontem, pelo que você orou essa semana. O que está sendo proposto aqui hoje na igreja? Isso é importante você entender. Que não apenas você ore, mas que a gente possa orar todos os dias pelos mesmos motivos, pelas mesmas causas. A nossa proposta hoje é ter uma igreja que durante 14 dias ore pelos mesmos motivos. E esses motivos da oração, queridos, são motivos relacionados à igreja. Nesse momento agora eu te convido a olhar o seu folheto. Você vai ver que começando amanhã é o primeiro dia, até o dia da conferência de intercessão, que é o dia 29, todo dia você tem nesse folheto um convite à oração. Repito, todos relacionados à igreja, a nossa igreja, a primeira igreja batista em Barra Mansa. Amanhã, no primeiro dia, você é convidado a orar pela família pastoral da nossa igreja. No segundo dia, pela diretoria da nossa igreja. No terceiro dia, que vai ser a quarta-feira, pelos ministros de faixas etárias da nossa igreja. Os ministros de faixas etárias, queridos, são os líderes principais das crianças, do Ministério de Jovens e Adolescentes, homens, mulheres e casais. No quarto dia, que é a quinta-feira, você é convidado a orar pelos ministros de propósitos da nossa igreja. Os ministros de propósito são os ministros de comunhão, adoração, evangelismo, discipulado e serviço. No quinto dia, que vai ser na sexta-feira, nós seremos convidados a orar pelos líderes de pequenos grupos de nossa igreja. No sexto dia, pelos anfitriões, aqueles que estão abrindo os lares para receber os pequenos grupos. No sétimo dia, que é domingo que vem, pelo corpo diaconal da nossa igreja, os diáconos da nossa igreja. No oitavo dia, pelas crianças da nossa igreja. No nono dia, pelos jovens da nossa igreja. No 10º dia, pelos homens da nossa igreja. No 11º dia, pelas mulheres da nossa igreja. No 12º dia, pelos casais da nossa igreja. Virando lá o folder. No 13º dia, pelos idosos da nossa igreja. E no 14º dia, que é o dia da intercessão, pelas finanças da nossa igreja.
A proposta é que todo dia nós temos uma igreja orando pelos mesmos motivos. É um convite que eu estou te fazendo. Eu quero ir além. A chuva hoje atrapalhou e impediu, que alguns viessem à igreja, e nós poderíamos ter um público maior hoje, porque costumamos ter um público ainda um pouco maior do que nós temos. Deixa eu falar agora com os WhatsAppianos. Você que é WhatsAppiano, você que está sempre navegando aí no WhatsApp, usa essa ferramenta para divulgar isso aqui. Entra lá no grupo da igreja, nos grupos que você faz parte relacionados à igreja. Pessoal, hoje o motivo de oração é esse. Vamos orar por esse motivo e compartilhe lá no WhatsApp. Tem pessoas que não vieram hoje que não vão receber esse folheto. Nós não entregamos de manhã, deixamos para entregar só à noite. Tem gente que não recebeu. Divulga isso. Divulga isso. A ideia é que tenhamos o maior número possível de membros da igreja orando por esses motivos. E eu quero te dizer, queridos, a igreja precisa da oração dos irmãos. Todas essas áreas que nós colocamos aqui precisam de oração. Olha, nós começamos o nosso ano eclesiástico em março. Março foi nosso primeiro ano eclesiástico. A gente está no segundo. Março foi nosso primeiro mês do nosso ano eclesiástico. Nós estamos no segundo mês do nosso ano eclesiástico. Eu quero afirmar para você, diante de tudo que já vivemos e que temos vivido, eu quero dizer para você com muita ênfase: nós necessitamos da oração dos irmãos. A liderança dessa igreja precisa de oração, precisa ser coberta de oração. Eu, como pastor, preciso da oração dos irmãos. Eu estou propondo algo diferente para a igreja, que a gente ore junto pelos mesmos motivos. Eu gostaria muito que você se envolvesse e participasse disso. Isso vai fazer bem para a sua vida espiritual. Olha, não importa o horário. Se você quiser separar um tempo, separa um tempo todo dia e ora. Se você puder fazer um jejum, isso não é obrigatório, isso tem que partir do seu interesse, do seu intuito. Se você puder fazer um jejum durante esses 14 dias, faça um jejum. Além de orar pela igreja, queridos, deixa eu dizer algo muito importante: ore pela sua vida. Coloque a sua vida diante do Senhor, coloque a sua vida como cristão, coloque a sua família. Ore por arrependimento, ore para que Deus trabalhe no seu coração. Faça um propósito até o dia 29, até essa conferência de intercessão. Faça um propósito com Deus, ore por algo específico. Olha, em nome de Jesus, eu quero que nesse dia 29 eu possa chegar aqui e falar: olha, eu quero abrir a palavra nesse momento para alguém que orou durante esses 14 dias por um propósito e teve a sua oração atendida. Eu quero chegar no dia 29 e abrir esse momento e eu ter várias mãos levantadas e eu poder ouvir vários testemunhos aqui dia 29. Queridos, eu quero te convidar a uma experiência da oração. Eu quero te convidar a uma experiência íntima com Deus durante 14 dias apenas. Às vezes a gente faz tantas coisas, às vezes nossa vida é um corre-corre, e a gente não consegue tirar 10 minutos do dia para orar. Olha, amanhã eu vou acordar feliz, porque aonde eu estiver eu vou lembrar que tem uma igreja orando por mim. Quem é líder de uma determinada faixa etária, o ministério dessa igreja, vai chegar um dia e vai poder olhar para esse folheto e falar: Senhor, muito obrigado, porque hoje tem pessoas orando por mim. Se você é pai, você vai ver que vai ter dia aqui que vai ter gente orando pelos seus filhos, pelas crianças, pelos jovens dessa igreja, pelos homens, pelos casais. Queridos, isso fortalece a gente. Isso fortalece a gente. Eu quero firmar uma aliança aqui nesse momento. Eu, você e Deus. Eu quero mais do que fazer um convite, eu quero firmar um pacto aqui nesse momento. Nós podemos fazer isso? Você que se compromete. Não estou aqui para observar quem vai fazer ou não, querido. Eu só quero aliançar esse nosso compromisso com uma oração.
Você que se compromete a orar durante esses 14 dias pelos motivos que estão aqui propostos, fica de pé em nome de Jesus. Nós vamos selar essa nossa decisão agora com uma oração. Nós vamos selar esse nosso compromisso com uma oração. Nós vamos colocar esse propósito aqui diante do Senhor. Olha, se tem algo no seu coração que você já quer começar a colocar diante do Senhor, coloca nesse momento. Olha, se você quer orar por um filho, começa a falar agora com o Senhor. Senhor, nesses 14 dias, além de orar pela igreja, eu vou orar todos os dias pela vida do meu filho. Senhor, durante esses 14 dias eu estou vivendo uma crise conjugal muito grande. Além de orar pela igreja, eu vou orar pela paz e pela harmonia no meu casamento. Deus, durante esses 14 dias eu estou com uma dúvida muito grande em uma área da minha vida, onde eu quero encontrar respostas do Senhor. Eu vou orar durante esses 14 dias por esse motivo. Eu quero colocar isso diante do Senhor. Eu quero buscar o direcionamento do Senhor. Eu quero que o Senhor me ajude a tomar minhas decisões. Se você tem necessitado, querido, de um milagre, de algo sobrenatural da parte de Deus, se comprometa a orar durante esses 14 dias por isso. Eu quero te convidar a ir além, a orar pelos motivos em relação à igreja e colocar algo diante do Senhor, a fazer um propósito diante do Senhor. Mas eu também quero te convidar a um jejum que, se você puder fazer, faça também, da forma que você quiser fazer. Se você quiser, olha, todos os dias eu vou acordar, eu vou ficar em jejum sem comer nada até determinado horário, e nesse determinado horário eu vou entregar o meu jejum, eu vou entregar minha oração ao Senhor, faça isso. Se você durante esses 14 dias quiser se abster de algo para que isso te dedique a um tempo mais à oração. Se você quiser falar, olha, o tempo que eu tenho gasto, por exemplo, estou dando exemplo, com internet, durante esses 14 dias eu vou gastar em oração. Quando eu chego em casa tem algo que toma o meu tempo, toma a minha atenção, porque me leva direto para isso. Eu vou abrir mão disso durante esses 14 dias e eu vou dedicar mais tempo à oração. Coloque isso agora diante do Senhor. E nós vamos selar esse momento aqui com uma oração. Deus, nós entregamos aqui ao Senhor cada compromisso que nós estamos firmando aqui diante da tua igreja, diante do Senhor. Nós queremos nesse momento, Pai, convocar, como estamos convocando aqui, um exército a orar, a levantar um clamor todos os dias, por vários motivos relacionados a essa igreja, porque nós queremos, através da oração e do poder que tem no Senhor, fortalecer essa igreja durante esses 14 dias, e que assim continue, Pai, por muito tempo. A oração seja o alicerce dessa igreja, seja o alicerce dos ministérios, seja o alicerce da liderança, seja o alicerce das faixas etárias. Que cada área dessa igreja se sinta sustentada em oração. Nós estamos levantando colunas aqui nesse momento, que vão orar. E quando a igreja ora, o agir de Deus acontece. Nós também vamos colocar, estamos colocando nesse momento, Deus, motivos específicos e pessoais diante do Senhor. E a gente quer orar, Pai, durante esse tempo, por algumas causas, Pai, que entendemos que necessitam de oração. Tua palavra nos orienta que a nossa guerra não é contra a carne nem sangue, mas contra as autoridades e o governo do mundo espiritual, do reino das trevas. Existem áreas da nossa vida que só são vencidas com a oração, e a gente quer durante esses 14 dias colocá-las diante do Senhor, para que o Senhor possa agir e fazer aquilo que nós não podemos fazer. Deus, que haja um avivamento no nosso meio durante esses 14 dias, que haja um despertar na vida de cada um dos teus servos, que haja experiência pessoal e íntima com o Senhor. Deus, que o dia 29 a gente possa estar aqui com o nosso coração quebrantado, rendido ao Senhor,
se for necessário, chorando diante do Senhor, mas certo de que o Senhor é um Deus que agiu, que age e que continuará agindo na nossa vida. Nós oramos nesse momento no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu assento. E dentro desse tema, querido, eu te convido a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 12, que nós temos uma palavra sobre oração, sobre a igreja que ora. O tema da nossa mensagem hoje é quando a igreja ora. E a gente vai ler o texto de Atos capítulo 12, versículos de 1 a 18. Atos capítulo 12, versículos de 1 a 18. Vamos falar o tema da nossa mensagem juntos? Quando a igreja ora. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma, ou seja, 16 homens. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por eles. Vamos falar essa segunda parte do versículo do versículo 5 juntos, vamos lá? Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro fez assim. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, pois tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e eles passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu na porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã,
não foi pequeno o alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que eles fossem executados. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Deus, nós estamos diante de um texto que narra um completo agir sobrenatural do Senhor, algo que humanamente não se explica. E tudo isso, Deus, por intermédio de uma igreja que orava a um Deus todo-poderoso. Que esse texto fale aos nossos corações nesse momento, para que possamos entender que assim como essa igreja, nós podemos ser uma igreja que ora, e que o Senhor, que agiu na vida desta igreja, também seja o Deus que vem agir na nossa, não para engrandecimento nosso, mas para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos assim no nome de Jesus, amém. Queridos, o livro de Atos é um livro fantástico. Ele narra os atos do Espírito Santo, dos apóstolos e da igreja. No livro de Atos, queridos, nós encontramos o nascimento da igreja. Nós encontramos também muitas conversões. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que ele está repleto de conversões. Só no discurso de Pedro, no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas se converteram no seu sermão. Isso está registrado lá em Atos, capítulo 2. Mas nós encontramos no livro de Atos também, queridos, muita perseguição à igreja, inclusive no texto que acabamos de ler. O texto que acabamos de ler é um texto que traz um cenário de uma igreja perseguida. Uma igreja perseguida. Uma perseguição, irmãos, que ela era religiosa e política, tá? Ela era uma perseguição religiosa porque Herodes havia mandado matar Tiago e havia prendido Pedro, porque isso agradava aos judeus. Isso deixava os judeus contentes, então uma perseguição religiosa. Mas ao mesmo tempo uma perseguição política, porque o intuito de Herodes não era religioso, era político. E aqui, queridos, nesse texto aconteceu algo que abalou a igreja do Senhor Jesus Cristo. E não é para menos, pensem comigo. Num só momento, Tiago foi assassinado e Pedro foi preso. Mas quem era Pedro, querido, naquele momento? Pedro, talvez naquele momento, o principal líder da igreja. Como eu disse, foi ele que pregou. No dia de Pentecostes, 3.000 pessoas se converteram. Era ele que estava conduzindo uma multidão de pessoas a proclamarem o Evangelho de Cristo. A prisão de Pedro abala a igreja. Uma igreja aflita, uma igreja abalada, que decide fazer o quê? Orar. Então, queridos, abalados e vendo as aflições, a igreja ora. Agora, interessante que diz o texto que não apenas a igreja orava, como ela orava incessantemente, diz a Bíblia. A igreja iniciou um período de oração, a igreja se pôs a orar e Deus agiu. O sobrenatural de Deus aconteceu. Conforme nós lemos no texto, um anjo foi enviado por Deus e tirou Pedro da prisão.
Pedro sai da prisão, vai até onde está a igreja, e a igreja vê com seus próprios olhos a manifestação do poder de Deus. Queridos, quando Pedro bate naquela casa, a igreja está orando, e a menina vai até lá e volta, diz: é Pedro, e eles meio que não acreditam, e Pedro entra naquela casa, querido. Quando Pedro entra pelaquela porta, a igreja está vendo a manifestação do poder de Deus, com seus próprios olhos. Não é boato, não é alguém que contou, é Pedro que chega naquela casa, no momento em que a igreja orava por ele. A igreja testemunha as maravilhas do poder de Deus. Irmãos, esse texto nos fala muitas coisas, sobretudo no momento como esse, que nós estamos mobilizando uma igreja a orar. Esse texto nos fala algumas coisas que eu quero compartilhar com você nessa noite, e você pode anotar no seu esboço. Em primeiro lugar, eu percebo nesse texto que, queridos, existem situações que nós não encontramos respostas. Vamos falar juntos? Existem situações que nós não encontramos respostas. Pensa comigo, não sei se você lendo esse texto você já refletiu sobre isso. Acontece um milagre em relação a Pedro, irmãos? Sim, irmão. Acontece. Ele milagrosamente é liberto da prisão. Mas e Tiago? Tiago foi liberto, irmãos? Aconteceu um milagre em relação a Tiago? Aconteceu, irmãos? Não. No mesmo contexto que um servo de Deus é liberto da prisão e tem sua vida poupada, um outro servo de Deus é assassinado, é morto. Herodes viu que os judeus estavam perseguindo os cristãos, e viu que se ele fizesse algo de crueldade contra os cristãos, iria agradar os judeus. O que ele faz? Ele mata Tiago. E Deus, queridos, Deus permite. Mas é o mesmo Deus que enviou um anjo para tirar Pedro da prisão. Não sei se você se questiona isso. É o mesmo Deus que enviou um anjo, e tinham 16 guardas tomando conta de Pedro, e o anjo entra ali, a cadeia se arrebenta, a corrente se arrebenta, as algemas, a prisão é aberta, eles saem, o portão principal abre sozinho. Como que Deus envia um anjo para libertar Pedro e permite que Tiago morra? Isso acontece com a gente, queridos? A gente é capaz de presenciar a manifestação de Deus na vida de um e a permissão de Deus na vida de outro? Sim. Sim. Pastor, você vai me explicar isso? Gostaria, mas não sou capaz. Não sou capaz. E ontem, na aula, pegando uma carona no que a gente estava conversando ontem, a teologia, que é o estudo acerca de Deus, só pode ser teologia se existir mistério. Entende o que eu estou dizendo? Se não tem mistério, não tem teologia, porque Deus é mistério. Se o homem for capaz de esboçar e apresentar completamente as definições de um Deus, não tem teologia. E tão pouco tem um Deus que seja digno da sua adoração, porque Deus é mistério. E a gente é capaz de orar e ver algo sobrenatural acontecendo, mas a gente também pode orar e ver a permissão de Deus acontecendo.
seja na minha vida, seja na vida de um ente familiar seu, seja na vida de alguém próximo a você, porque nós não temos condições de explicar a vontade de Deus. O Deus que livra Pedro da prisão é um Deus que permite a morte de Tiago. Queridos, e o autor dos Hebreus vai dizendo assim, olha, lá em Hebreus capítulo 11, de 33 a 37, presta atenção nesse texto. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Percebam que até aqui o autor dos Hebreus falou de algo que pela fé aconteceu milagrosamente na vida de alguns. Mas olha o que ele diz que também pela fé aconteceu na vida de outros a partir de agora. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, queridos, cerrados ao meio, postos a provas, mortos ao fio da espada. O autor vai dizendo que pela fé uns fecharam bocas de leões, mataram leões, viram o sobrenatural de Deus acontecer, mas outros foram açoitados, presos, colocados à morte, passados ao meio ao fio de espada e morreram. E a gente vai vendo, queridos, que em vários momentos existe o sobrenatural de Deus, mas também existe a permissão de Deus. Pastor, como agir espiritualmente em relação a isso? Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Querido, Jó no auge da sua dor declarou e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado ou bendito, de acordo com a tradução, bendito seja o nome do Senhor. Jó viveu o momento de bênção, da manifestação sobrenatural de Deus, mas ele também viveu o sofrimento, viveu a dor, e uma dor profunda. Mas no meio da dor, e talvez no meio da falta de respostas, ele declarou aos céus: o Senhor deu, o Senhor o levou, bendito seja o nome do Senhor. Você conhece muito bem a canção contemporânea, recente, que tem sido oração na vida de muitos, e que diz: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus; se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der. E a canção termina: não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver. Você é capaz de declarar isso como verdade na sua vida? Você é capaz de declarar que Deus é Deus quando as cadeias são
abertas, mas Ele também é quando as cadeias não são? Você é capaz de declarar que Ele é Deus quando o livramento da morte chega, mas que Ele também é quando Ele permite a morte? Foi isso que aconteceu nesse texto, queridos, de abertura do nosso sermão. E eu te afirmo que tem coisas que nós não conseguimos respostas. Esse texto também nos ensina, queridos, que as aflições deste mundo não podem frustrar a fé daqueles que creem em Deus. Você pode falar comigo? As aflições deste mundo não podem frustrar a fé daqueles que creem em Deus. Versículo 4 diz: tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Como eu disse, querido, a igreja ficou abalada. Não era qualquer um que estava sendo preso, era um líder da igreja, um líder que estava movimentando grandes coisas em nome do Evangelho. Mas preste atenção, a igreja ficou abalada, mas ela não ficou frustrada, porque a esperança da igreja não está nas mãos de homens, a esperança da igreja está no Senhor. A igreja olha para o que estava acontecendo e ela entende que a esperança dela não estava em Herodes, a esperança dela não estava nas mãos de homens, a esperança dela não estava no povo judeu, a esperança dela estava no Senhor. Jeremias 29:11 diz: olha, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Diz isso em Jeremias 29:11. Queridos, o Salmo 42, versículo 11, o salmista se pergunta: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? E logo em seguida ele responde: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus. Queridos, preste atenção numa coisa, e que isso seja verdade nesses nossos 14 dias e também em toda a nossa vida cristã. A igreja não se prostra diante das circunstâncias, a igreja se prostra diante de Deus. E entenda uma coisa, isso é mais do que uma palavra de fé, é uma comprovação histórica, o que eu vou dizer. As perseguições à igreja de Cristo nunca foram motivos para pará-la. Pelo contrário, as perseguições à igreja abriram portas para a expansão da igreja. A igreja nunca se rendeu às perseguições que ela sofreu. Se assim fosse, nós não estaríamos aqui hoje. Quanto mais surgiam perseguições, parece até loucura o que eu estou dizendo, mais o evangelho se expandia, mais o evangelho multiplicava. Os homens tentavam parar a igreja, mas não conseguia. Por que não conseguia, queridos? Porque a igreja não é movida por mãos de homens, a igreja é movida pela mão do Senhor. A igreja não é movida por forças naturais, a igreja é movida por força sobrenatural. E a igreja se expandiu. A igreja atravessou séculos, queridos. A igreja traduziu as escrituras. A igreja fez reforma no momento que se tinha que fazer reforma. E perseguições vieram contra a igreja e continuam até hoje. Mas as perseguições não podem romper o avanço da igreja. As perseguições não podem romper o avanço da palavra de Deus. Quando as dificuldades surgirem na sua vida, você precisa olhar para o passado. Queridos, olhe para o passado. Olhe para a igreja primitiva. Olha para tantas perseguições que vieram sobre a igreja e o avanço que a igreja teve, porque a igreja é algo movida pelo Senhor. Mas esse texto nos ensina de forma muito clara, meus queridos irmãos,
que a igreja de Cristo Jesus, ela necessita ter a marca da oração. Vamos falar novamente? A igreja de Cristo Jesus necessita ter a marca da oração. Algo aconteceu que abalou a igreja. Algo aconteceu que entristeceu os cristãos. E preste atenção, algo que do ponto de vista humano parecia não ter saída. Queridos, você acha que Herodes mandou matar Tiago e prendeu Pedro com a intenção de fazer o que com Pedro? De matá-lo. Ele estava esperando só a Páscoa terminar. E provavelmente terminando a Páscoa, no dia seguinte ele iria pô-lo a julgamento, iria também matar Pedro, essa era a sua intenção. A igreja não tinha nada a fazer, a igreja só tinha um recurso: a oração. A igreja não tinha influência política, a igreja não tinha influência econômica, mas ela tinha um recurso, ela tinha a oração. Eu quero dizer para você que quando tudo está perdido, ainda é necessário orar. Quando tudo está perdido, ainda é necessário orar. Às vezes a gente se rende diante de algumas circunstâncias, sabe? Eu não estou dizendo que você não deva olhar as coisas também com uma certa lógica, mas você precisa colocar na sua mente que quem dá a última palavra sempre é o Senhor. Sempre é o Senhor. E quando tudo está perdido, ainda é necessário orar. Deixa eu dizer uma coisa: não tenha dentro de você nenhuma dificuldade de orar e pedir a Deus cura para quem está num caminho à beira da morte. Não tem dificuldade não. Você pode orar sim a Deus, ainda que a pessoa esteja à beira da morte, porque Deus é capaz de mudar qualquer circunstância. E se você precisa orar por algo em que você vai vendo que não tem mais saída, queridos, ore. Ore. Você não tem que orar só pelas causas que você sabe que é capaz de acontecer, não. Você também precisa orar pelas causas impossíveis. Sabe, eu acho que às vezes precisa acontecer com a gente, querido, é que a gente tem que ser tomado por uma fé que faça a gente orar pelas causas impossíveis. Eu não estou criticando e questionando a sua vida, mas sabe, tem muitos pais olhando para a vida dos filhos e já se convencendo que eles estão perdidos e que não tem mais jeito. Tem muita gente olhando para a sua estrutura familiar, para uma crise que está vivendo e falando: acabou, não adianta fazer mais nada. Eu quero te dizer que adianta. Não adianta você levantar a força do seu braço, não adianta você levantar a sua voz, não adianta você agir a partir das suas razões, mas adianta você dobrar seu joelho e orar. Tinha um cenário, queridos, impossível diante daquela igreja, mas aquela igreja se juntou para orar. Queridos, por que a gente como igreja não ora pelas causas impossíveis? Por que a gente como igreja não ora por aquilo que a gente não pode colocar a mão? Por quê? Por quê, queridos? Eu quero te despertar, te fazer você refletir sobre isso. Talvez esteja nos faltando isso, podemos chegar a essa conclusão. Queridos, a gente precisa aprender a orar por aquilo que a gente não tem condições de colocar a mão hoje. Em todas as áreas que eu estou falando. Às vezes a gente é muito natural. Às vezes a gente é muito natural. Por que a gente não começa a orar por aquilo que financeiramente a gente não tem condições de alcançar? Por quê? Por quê, queridos? A gente tem tanta coisa para fazer. A gente tem tantos projetos. Por que a gente não ora?
Por que a gente se contenta com o não? Por que a gente se contenta pela frase eu não sou capaz? Quantos há 2 anos atrás aqui achavam que a igreja não era capaz de fazer o que ela já fez? Quantos? Talvez você fosse um desses. Eu não estou te questionando não, eu estou te mostrando que Deus mostrou que você é capaz pelo poder dele de fazer. Por que você fica com essa visão tão material? Porque você é capaz de olhar para número, mas não é capaz de exercitar a sua fé e dizer, Deus vai prover. Por quê? Por quê? Que falta acontecer para você crer que quem abençoa a igreja é o Senhor? Eu ouvi uma coisa hoje que eu quero compartilhar com você. Depois do culto da manhã eu subi lá na tesouraria. Qual foi a pergunta que eu te fiz, Mateus? Qual foi o resultado da campanha de missões? Porque, gente, há uma semana tinha R$1.600. Ele falou, pastor, 3.200. Aí ele falou, teve 2 ofertas, cada uma com R$500, cada envelope. E essas 2 ofertas com que entrou mudou o resultado da campanha. Por que a gente só foca no material e no natural? Por que a gente não começa a orar pelo sobrenatural? Por que a gente tem medo de colocar a mão naquilo que Deus vai dar a gente? Não é por dinheiro, é por fé. Por quê? E é isso que vai gerar experiência na vida dessa igreja, para que ela olhe para outros projetos maiores e diga, Deus já fez até aqui, Ele continuará fazendo. Mas para isso a igreja precisa ter a marca da oração. Se a gente quisesse olhar os números, a gente contratava uma empresa. Nós não somos aqui contadores, nós somos cristãos. Se o vizinho quiser reclamar agora, deixa ele reclamar. Presta atenção. Essa igreja se junta para orar, mas não é o ministério de intercessão que ora, é toda a igreja. Aqui tem um princípio que a gente precisa quebrar na nossa vida. Oração na igreja não faz quem é do ministério de intercessão, oração na igreja faz quem é crente. Você pensa muitas vezes, talvez quem tem que orar, quem é da intercessão. Se alguém precisa de oração, cadê o pessoal da intercessão que não está aqui? Você é um crente ou você é o quê? Não é o grupo de intercessão, não é um ministério, não são as mulheres, é a igreja que se reúne para orar. Quem tem o compromisso da oração sou eu e você. Eu e você temos o compromisso da oração. E tem mais um detalhe: toda a igreja se junta para orar e ora incessantemente. Você sabe quantos dias durava a festa da Páscoa? Alguém sabe? 7 dias. Você sabe em qual dia Pedro foi preso? No primeiro dia da festa. Sabe em qual dia ele foi solto? No último dia. Quantos dias a igreja orou? 6 dias. E orou de que forma? Incessantemente, sem parar. Essa palavra no original nos traz a ideia de que a igreja ora com fervor. Além de orar constantemente, ela ora com fervor. É como se eles tivessem feito assim: olha, a gente vai entrar nessa casa aqui e a gente só vai parar de orar
quando nós tivermos um desfecho para essa situação. Não importa se o desfecho vai ser o livramento de Deus ou a permissão de Deus, igual foi com Tiago. A gente só vai parar quando a gente tiver um desfecho da situação e aquela igreja entra naquela casa e ela passa ali 6 dias orando. Às vezes a gente não consegue orar 10 minutos. Às vezes a gente não consegue orar 15 minutos por dia. Às vezes a gente passa dias e dias sem orar. Quero dizer para você que as causas mais impossíveis dos homens tornam-se possíveis quando a igreja se põe a orar. Em quarto lugar, eu aprendo com esse texto que a oração nos traz refrigério e nos faz descansar em Deus. Vamos falar juntos? A oração preste atenção mais uma vez no contexto. Queridos, Pedro sabia que ele estava preso possivelmente para ser assassinado. Ele já sabia que seu companheiro Tiago já havia sido morto e que ele estava preso esperando passar a festa. Provavelmente ao terminar a festa da Páscoa ele seria assassinado. Se coloca agora, tenta por um momento se colocar no lugar dessa igreja. Você faz esse exercício. Tenta imaginar agora que você está lá naquele contexto, sobre que Pedro foi preso e você começou a orar por Pedro. O que você diria para Deus? Pensa comigo. Eu acredito que em primeiro lugar a gente diria para Deus: Deus, livra Pedro da mão de Herodes. Não sei se você concorda, estou supondo. Livra ele, Senhor. Não permita que ele morra assim como morreu Tiago. Poupe a vida dele. Mas eu creio também que no segundo momento a igreja orava assim, vê se você concorda: Deus, acalma o coração de Pedro, traz paz ao seu coração, não permita que ele fique aflito, que ele fique tomado pelo medo e pelo pavor de que vai morrer. Deus, trabalha no coração dele, traz calmaria, paz e refrigério ao seu coração. O que aconteceu, queridos? Uma noite antes de acabar a festa, Pedro, pensando que aquela poderia ser a sua última noite vivo. Como é que Pedro está na sua última noite? Dormindo. Queridos, tem uma paz de Deus que toma conta de Pedro. E mesmo nesse cenário, ele dormia. Olha, nós não estamos falando de ninguém que era um extraterrestre, não. Nós estamos falando de alguém que tinha as mesmas limitações que nós, mas que, a despeito das suas limitações, ele foi tomado dessa paz de Deus. E na última noite ele dormia. Olha que interessante, Pedro preso, sabendo que podia morrer, dormindo. Paulo em outro momento foi preso e cantava. Eu e você muitas vezes vivemos as nossas aflições e murmuramos, nos desesperamos. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Eu vou passar um vídeo para você nesse momento. Ele é um vídeo muito antigo. Numa outra ocasião, um tempo atrás, eu já passei ele também numa outra mensagem. Ele narra uma situação que já aconteceu há muito tempo, há mais de 15 anos. Mas é interessante uma coisa: ainda hoje, esse é o cenário do mundo que a gente vive. Mesmo esse ato que vai ser mostrado, já tendo sido passado há tanto tempo, o cenário do mundo permanece igual. E essa canção que toca enquanto você vê o vídeo diz que
o mundo pode cair, mas eu estou em paz. E a paz que é cantada nesse louvor é a paz que tomou conta de Pedro. Eu quero que você assista esse vídeo para completar a nossa mensagem. Corre em busca de sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É esse o sucesso verdadeiro. Estar tudo mais em Deus, confiar.
Qual o cenário do mundo que vivemos, irmãos? A cena pode ter mudado, mas o cenário é o mesmo. O que está acontecendo na Síria nesse instante? O que está acontecendo em tantas partes do mundo? O que está acontecendo no nosso estado? Guerra, morte, destruição, pavor, violência. Não é ser omisso, queridos, ao que está acontecendo, mas nós precisamos orar. Nós precisamos orar. A igreja ora e Pedro é tomado por uma paz que excede o entendimento. Parece que algo espiritualmente arrebata Pedro daquele lugar. Parece que é só o corpo dele que está ali, porque ele está dormindo. Mas tem uma paz, tem uma calmaria, tem um refrigério no seu coração, que não faz com que ele pense nas circunstâncias, que não faz com que ele olhe para as circunstâncias, mas ele é inundado por essa paz. Olha, nos períodos em que a tempestade, olha, bater forte na sua vida, nos períodos em que você estiver no meio daquele deserto, queridos, que você seja alcançado por essa paz. Se você chegou aqui hoje atordoado, se você chegou aqui hoje sem concentração, desesperado, queridos, que você saia daqui com essa paz. Mas pastor, essa paz não vai, talvez não mude a circunstância, mas ela muda você. E mudando você, talvez seja uma ação de Deus na sua vida, seja um escape da sua vida. Porque nem sempre a circunstância muda, mas às vezes a gente precisa receber esse refrigério do Senhor. Olhando para esse texto, eu aprendo, queridos, que a igreja que ora experimenta o sobrenatural de Deus. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Queridos, a igreja que ora experimenta o sobrenatural de Deus. A igreja ora nesse texto e Deus age. A igreja se ajoelha e Deus ergue o braço. A oração une a fraqueza humana com a onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o reino do céu. A oração quebra algemas, queridos. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Nesse caso, a oração quebrou as algemas literalmente. Na sua vida ela pode quebrar existencialmente. Talvez não tenha algemas físicas em você, mas tenham existenciais. E você precisa ter algemas sendo quebradas na sua vida. A oração traz libertação. A libertação de Deus quebra as algemas. A oração abre as portas da prisão. Nesse contexto do texto, abriu as portas da prisão literalmente. Na sua vida ela pode abrir existencialmente. Talvez você esteja preso, acorrentado, e você precise de libertação. Olha, se você conhece alguém que precisa de libertação, ora durante esses 14 dias. Tem muita gente precisando de libertação. Tem muita gente se enganando, pensando que um dia foi crente, mas nunca foi crente. Está tomado por algo espiritual e precisa de libertação. Em último lugar, esse texto nos ensina que a oração produz testemunho e glorificação ao nome de Deus. Testemunho e glorificação ao nome de Deus. Te convido de novo a trabalhar sua mente e pensar essa cena. A igreja há 6 dias orando por Pedro.
e alguém bate na porta. E quem bate na porta? Pedro. Quem entra naquela casa, querido? Pedro. É até estranho o texto nesse momento aqui, porque alguns começam a duvidar. Eles estavam 6 dias orando e bate alguém na porta e uma menina, olha, é Pedro. Ele, você está de brincadeira, você está louca. Aquela menina naquele momento poderia falar, presta atenção, você está orando por quê? Como é que você ora e não crê naquilo que você está orando? Às vezes a gente não crê na nossa oração. Não se escandaliza não. Às vezes a gente ora e a gente não crê naquilo que a gente está orando. A porta daquela casa se abre e entra Pedro, para que a igreja pudesse testemunhar o agir de Deus e glorificar o nome de